Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a nossa primeira aula do treinamento para líderes da Congregação Presbiteriana em Novo Horizonte. Essa aula ela foi realizada presencialmente, mas eu resolvi também gravar o conteúdo e postar no YouTube para os irmãos que se sentirem interessados pelo assunto. Tem a ver muito especificamente com princípios para a pregação expositiva. Então, treinamento para líderes, e nós estamos focando especificamente em alguns princípios para a pregação expositiva. É um curso, essas aulas elas não fazem parte de um curso exaustivo, nem poderia ser, por causa do pouco tempo que nós temos. São apenas 3 encontros, ou seja, 3 aulas, mas que é o suficiente para nos dar um norte, para buscar o conhecimento necessário para pregar de forma expositiva. Há outras formas de pregação, não vou entrar nessa aula discutindo a respeito dessas outras formas de pregação, não vou tratar sobre esse assunto, mas a aula de hoje é mais uma introdução propriamente dita ao assunto especificamente, tá certo? Na próxima aula nós vamos conhecer alguns tipos de pregação, mas que nós entendemos na Igreja Presbiteriana é o modo de pregação mais praticado, que é a pregação expositiva. Então, quando se fala em pregação expositiva, geralmente se pensa logo em pastores, em pregadores presbiterianos ou pregadores e pastores de linha reformada. Então, nós vamos iniciar essa aula entendendo, em primeiro lugar, qual a necessidade da instrução para aqueles que estão à frente da obra do Senhor, que estão trabalhando em congregações, que são presbíteros, que são diáconos, ou pessoas que, de fato, sentem aquele chamado para proclamar a palavra de Deus, seja na igreja ou seja mesmo uma comunidade em que fazem parte, as pessoas do mundo proclamar o evangelho em si. Então, nós entendemos que há necessidade de instrução. E eu creio que a primeira questão que deve ser definida é sobre a necessidade da instrução dos líderes da igreja propriamente dito. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 15, ele diz que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. E o motivo dado pelo apóstolo Paulo é o fato de que nós iremos nos apresentar a Deus. E sendo assim, importa que nós sejamos encontrados por Ele sem vergonha ou qualquer tipo de constrangimento, mas que sejamos aprovados em todo o serviço que temos prestado ao reino de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês observem que, contextualmente, o manejar bem a palavra da verdade equivale a andar em direção oposta aos falsos obreiros, os quais pervertem as Escrituras e se desviam da verdade, que é o contexto que está ali por detrás dessas palavras do apóstolo Paulo. Também, em sua carta a Tito, no capítulo 1, capítulo 2, verso 1, Paulo também nos ensina que o verdadeiro obreiro deve falar segundo aquilo que ensina a sã doutrina, ou seja, aquele corpo de ensinos que está contido na Sagrada Escritura, que nos foi deixado pelos apóstolos, pelos profetas e pelo próprio Jesus Cristo em seu ministério terreno. Esse é outro texto em que contextualmente, ou seja, Tito, contextualmente o apóstolo Paulo faz contraste entre aqueles que são verdadeiros líderes e aqueles que deturpam a sã doutrina. E logo o que nós podemos constatar é que é necessário, de fato, ao obreiro ter conhecimento correto das Escrituras. E por quê? Para que ele possa instruir o povo de Deus segundo
a sã doutrina. Essa é a motivação básica que deve levar os obreiros a buscarem, de fato, conhecimento da palavra para manejarem bem a palavra da verdade. E agora nós chegamos a uma outra pergunta. Nós dissemos logo no início que nossa intenção é dar um suporte ou uma introdução ou princípios básicos para que os irmãos possam pregar de forma expositiva. E a primeira coisa que nós precisamos definir agora é o que de fato é pregação. E aí eu pauto a minha resposta em um livro do Stuart Olyott, chamado Pregação Pura e Simples. E nesse livro ele afirma que a pregação consiste em 4 características ou 4 verdades. Em primeiro lugar, ele diz que pregação é proclamar a mensagem dada pelo rei. Isto nos fala, segundo Olyott, irmãos, sobre a fonte da mensagem e a autoridade que a acompanha. E aí ele cita o texto de Mateus, capítulo 12, e verso 41. Diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então esse texto ele nos fala da proclamação do evangelho ali, da salvação, né, arrependimento aos ninivitas, ao que eles foram levados ao arrependimento e por causa dessa proclamação que teve origem no próprio Deus, que foi quem ordenou ao profeta Jonas a que fosse lá e que a proclamasse o arrependimento, eles foram salvos da condenação. Aquela geração foi salva. Então, Olyott vai dizer que proclamar a mensagem dada pelo rei é uma das características que definem o que é pregação. E é o que nos faz, ou o que nos fala sobre a fonte da mensagem e a autoridade que a acompanha. Ou seja, a fonte é Deus e a autoridade dessa mensagem não é homem algum, mas é o próprio Deus que é o autor ou quem deu a mensagem a ser compartilhada ou proclamada por aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Em segundo lugar, Olyott nos diz que pregação é anunciar boas novas. Isto nos fala, segundo ele, sobre a qualidade da mensagem e o espírito em que ela é dada. E aí ele cita como, por exemplo, a Lucas capítulo 2 e o verso 10. Lucas, capítulo 2 e o verso 10, que diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E ele cita também o texto de Romanos, capítulo 1 e verso 15, como exemplo dessa proclamação, desse aspecto da pregação, que é anunciar as boas novas. E ele diz assim: por isso, Romanos capítulo 1, verso 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E com isso, quando ele cita esse texto especificamente, ele pega o texto de Lucas e o texto de Romanos, capítulo 1, verso 15, ele está mostrando aqui que a pregação do evangelho, ela consiste não somente em pregar as boas novas àqueles que nunca ouviram, mas que a pregação do evangelho também tem que ser realizada, tem que ser feita na própria comunidade da fé. Por quê? Porque o texto de Romanos, especificamente, Paulo está escrevendo a uma igreja já existente com crentes que compõem essa igreja. Ele não está falando a estranhos à fé, mas a pessoas que já fazem parte da comunidade da fé. Então, o Olyott entende e acertadamente ensina que pregação é anunciar boas novas, seja no culto público, a igreja,
ao povo do Senhor, ao culto ao Senhor, ao culto solene, seja quando nós saímos a evangelizar as pessoas. Esse aspecto, né, da qualidade da mensagem evangelística ou de boas novas, ela está contida na pregação, independente do público que a ouve. O terceiro aspecto que ele caracteriza como sendo pregação é dar testemunho dos fatos. Isto nos fala, segundo Oliot, sobre a natureza da mensagem e a base na qual ela está construída. E aí ele usa como exemplo o texto de Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, os versos 44 até o verso 48, que diz assim, Lucas 24, 44 ao 48, que diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E aí no verso 48 ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Então, Oliot diz que o terceiro aspecto que caracteriza a pregação, o que define a pregação, é exatamente o dar testemunho desses fatos. Ou seja, ele nos fala sobre a natureza da mensagem, sobre a base na qual essa mensagem está construída. Existem argumentos, existem certezas que nos levam, né, a testemunhar ou falar dessas coisas que nós recebemos por fé e agora estamos comunicando aos outros por meio da verdadeira pregação. E a quarta e última característica, a qual a Oliot apresenta como sendo constitutiva ou que dá definição a o que é pregação, é que pregação é um esclarecimento das implicações da mensagem. E o que Didástico aponta? Didástico aponta sobre o alvo da mensagem, ou seja, a mensagem ela é pregada para alcançar a consciência do ouvinte e, à medida do seu sucesso, ela muda também a vida de alguém. Então, é ensinar. Então, nós temos aqui como exemplo que ele nos dá o texto de Atos, capítulo 5, e o verso 42, onde diz assim, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, qual é o quarto alvo, ou a quarta característica que define a pregação? O ensino. Tá? Então, quando nós pregamos, nós temos a intenção que as pessoas compreendam o texto, que as pessoas aprendam o texto, porque isso certamente vai entrar em suas consciências e vidas serão mudadas por meio do entendimento adequado desses textos que são pregados, os textos da Escritura Sagrada, que foram revelados por Deus, que foram entregues e por meio da iluminação do Espírito Santo, nós agora passamos a explicar, a ensinar e a aplicar esse texto à vida da igreja. Por fim, eu quero ver com os irmãos algumas características-chave da pregação do Novo Testamento, segundo Oliot. E Oliot nos apresenta 3 características particulares da pregação verdadeira enfatizadas no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ele diz, e aí você pode encontrar isso no livro, Pregação Pura e Simples, ele diz que a primeira característica é a compulsão. E aí eu vou ler na íntegra o que está escrito no livro. Existe algo no íntimo do pregador que o impulsiona
à sua obra. Ele possui um constrangimento interior que é maior do que ele mesmo. Em seu coração há um fogo que se recusa a extinguir-se. Ele não pode deixar de pregar. Ele tem de pregar e clamar: ai de mim se não pregar o Evangelho. E aí ele cita o texto muito famoso do apóstolo Paulo, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Então nós fomos convocados, vocacionados, chamados para a pregação, e existe uma compulsão, um desejo que nos arrasta nessa direção para que nós possamos pregar a palavra do Senhor. Então, nós somos levados pelo Senhor a desejar sempre proclamar a sua palavra. Segunda característica que Oliot nos apresenta é a clareza. Ele diz: e tem de ser. Os arautos sempre falam na linguagem das pessoas que os ouvem. A boa nova apresentada com palavras e frases difíceis não é boa nova. Se os fatos são mostrados sem clareza, parecerão ficção. E como alguma coisa pode ser incutida na consciência, se não pode ser entendida. Os verdadeiros pregadores são pregadores de linguagem clara. Declaram a palavra do rei, por isso não atraem a atenção para si mesmos. Ou seja, o púlpito, meus irmãos, não é um lugar de estrelas. A única estrela que deve ser apresentada e que deve brilhar no púlpito, diante dos irmãos, diante da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. A única coisa que deve iluminar, ou que deve brilhar em cima desse púlpito, é o próprio Senhor falando pela boca do pregador, e não o pregador. Se você terminou de pregar e as pessoas não entenderam o que você falou, você não pregou. E se você terminou de pregar e as pessoas acharam que o seu sermão foi o máximo por causa da sua eloquência, você também não pregou, porque Cristo não foi pregado. Ao final da mensagem, as pessoas têm que entender o texto, entender o que o texto requer delas, e é isso que faz com que a pregação ela tenha sido, de fato, eficaz. Mas, em terceiro lugar, Oliot diz que a terceira característica-chave é a centralidade de Cristo. E aí, novamente, ele diz: e tem de ser. Isto é verdade porque os pregadores são arautos da Escritura. E toda a Escritura fala sobre a pessoa de Cristo. Implícita ou explicitamente, direta ou indiretamente, cada parte da Bíblia nos revela Cristo. Em toda a Escritura não há qualquer passagem que seja uma exceção. O Espírito de Cristo moveu todos os autores do Antigo Testamento a escreverem os seus livros, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12. E aí ele vai citar alguns exemplos, e aqui nós observamos o seguinte: o próprio Jesus diz que nós deveríamos o quê? Examinar as Escrituras, porque elas é que testificam a respeito dele. Quando nós vemos textos, por exemplo, em que Jesus, ao responder sobre questionamentos sobre o divórcio, ele cita o Antigo Testamento, dando legitimidade ao texto antigo, e ao mesmo tempo, quando ele vai falar sobre o seu sofrimento, a sua morte, a sua sepultura, ele usa como exemplos o profeta Jonas, dando também legitimidade ao relato de Jonas, mas também fazendo uma associação a si mesmo, como ele faz uma associação a si mesmo falando sobre a serpente de bronze no deserto. Novamente, legitimando o texto, ou seja, o texto não é fictício, não é um mito, é um texto real, foi algo que de fato aconteceu e Jesus está asseverando isso, mas ele também está apontando para o fato de que aquelas coisas eram sombras que apontavam para ele mesmo. E ao pregar as Escrituras, nós devemos ter consciência de que Cristo deve ser apresentado. Então, é um perigo, por exemplo, quando se prega no Antigo Testamento, em um texto que tem como conteúdo lei, a gente acabar querendo levar as pessoas a uma aplicação moralista, Mas nós temos que apontar sempre para Cristo.
eu não posso fazer, eu sou um pecador, eu não tenho condições de fazer, mas mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a força dada pelo Espírito Santo, eu posso vencer essas barreiras e eu posso agradar ao Senhor, não por mim mesmo, mas porque o Senhor me capacita a isto. E por fim, em um outro livro de Alistair Begg, no livro Pregando para a Glória de Deus, ele diz o seguinte: muito do que agora emana do púlpito contemporâneo não teria sido reconhecido como o tipo de pregação expositiva baseada na Bíblia, focalizada em Cristo e transformadora de vida. Aquele tipo de pregação que é marcado por doutrina e clareza doutrinária. Um senso de seriedade e argumento convincente. Em lugar disso, nos tornamos muito familiarizados com a pregação que dá pouquíssima atenção à Bíblia. É focalizado no ego e, consequentemente, capaz apenas do impacto mais superficial na vida dos ouvintes. Os púlpitos são para pregadores. Construímos palcos para atores. E eu estenderia não só atores, mas palhaços, como tem aparecido muitos nos púlpitos das igrejas brasileiras hoje em dia, né? Então, isso é um aviso, né? É só um alerta para que nós tenhamos consciência de que quando nós subimos ao púlpito, de fato, a pregação ela deve servir à glória de Deus e não para que que as pessoas sejam atraídas a nós mesmos. Devemos, de fato, fazer o melhor, devemos ser eloquentes nas palavras, falar com exatidão, né? Falar aquilo que o texto de fato está dizendo, ensinar, incutir na cabeça das pessoas a doutrina que a Bíblia nos ordena, aquilo que a Escritura está ensinando. Mas de modo algum nós devemos fazer isso atraindo atenção para nós mesmos, porque se assim o for, nós não pregamos. Nós fizemos qualquer outra coisa, mas o Evangelho não foi pregado onde a glória é direcionada para o homem. Então que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo.